Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais uma review aqui no canal. Bora lá conversar sobre o episódio. Episódio bem divertido, gostei. Galar, já é legal. E o anime tá em dívida com Galar, né? Então acho que Galar vai começar a aparecer com mais frequência. Pelo menos é o que eu interpretei com esse episódio. Bora lá então pra mais uma review. E me siga no roxinho. Muito importante, porque a gente vai assistir os episódios da Down ao vivo na semana que vem. Bora lá pra mais uma review? Deixa seu like e é isso aí. Bom, pessoal, é o seguinte, o episódio escrito aí por Akemi Omode. E eu já havia falado que no roteiro, quando temos Akemi, é uma coisa muito engraçada, porque se dá um jeito de enfiar a Raichu do Gol ali no meio. Então, nesse não foi diferente, né? Já tinha feito essa observação e nesse continua. Então, Raichu meio que virou assinatura quando temos a Akemi no roteiro. Um episódio bem divertido, um episódio que tem a cara, de fato, do roteirista, quando gosta de fazer um episódio engraçado, com momentos icônicos, etc. Mas esse foi mais pra puro alívio cômico, dos dois lados, porque é um episódio que divide Esquill e Fallenkins. Então, são duas situações que estão acontecendo ao mesmo tempo, mas são situações bem divertidas. Bora lá então para mais uma review. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu vou começar com o Esquill, porque basicamente, o que você precisa saber do Esquill agora? Ele é um Pokémon que durante o episódio inteiro vai estar passando por situações caóticas, mas muito engraçadas. Ele tá lá em Galar, de boa, e aí, com todos os outros Esquills, amigos dele, família dele, sei lá, é um monte de gente. E aí, ele decide tirar um cochilo no meio ali de um pedaço de gelo. Normal. Só que esse pedaço de gelo acaba se desprendendo. E aí começa a ir pro meio do mar. O Esquill acorda e fala, putz, acabou. Me ferrei. E o gelo começa a derreter. E aí cai o Esquill no meio do mar. E ele é levado lá pra uma praia do outro lado. Lá na praia, ele acaba batendo a cabeça numa pedra. O gelo da cabeça dele acaba rachando, quebrando. E ele se encontra uma mulher que tá vendendo sorvete e ele vê que ela tem um cubo de gelo. Lá vai ele roubar o cubo de gelo pra enfiar na cabeça dele de novo. A sorveteira ali morre de medo do que ela acaba encontrando dentro da caixinha de sorvete. Joga ele lá pra cima, ele cai num caminhãozinho que leva ele pra um pedaço de estrada. O caminhão bate numa pedra, o Esquill é jogado pra fora do caminhão e cai num rio. Então até aqui é o que você precisa saber desse Pokémon. Mas assim, ele é hilário. Bom, enquanto isso, no Laboratório Sakuragi, nós temos o Ash e o Gol cuidando dos Pokémon ali no laboratório. Na verdade, no Parque Sakuragi. E o Sakuragi acaba observando que o Grookey se meteu numa fila ali, né, pra poder comer, porque ele queria furar a fila, mas ele foi comportadinho e seguiu a fila. Aí o Sakuragi fala, nossa, parece os Fallenkins da região de Galar. O Gol e o Ash não sabiam que Pokémon era esse, olharam na Pokédex, ficaram muito curiosos e queriam ver um pessoalmente. E aí, obviamente, né, o professor falou, então só se vocês forem pra Galar. E aí o Ash e o Gol combinam de fato de ir pra Galar. Indo pra Galar. E aí, quando eles chegam em Galar, eles já se deparam com uma situação estranha, porque o Gol acaba observando uma possível Pokébola no chão, e ele vai tentar pegar. Só que quando ele tenta pegar, era um Pokémon. É o Stunfisk de Galar. E aí eles analisam na Pokédex, o Gol acha super interessante, só manda a Pokébola e captura. Então, primeira captura do Gol nesse episódio. E eles acabam encontrando já um Fallenkins, eles tiram várias fotos, porque é muito legal a formação deles, eles acabam lutando com o Boldor. Então tudo no Fallenkins é, assim, tudo sincronizado, né? É um lance de fato, sincronia. E cara, eu me apaixono por Pokémon, que eu não gosto muito no jogo, mas quando aparece no anime, o anime tem o poder de me fazer apaixonar por esses Pokémon. E eu acho o Fallenkins legal, mas no anime agora eu tô apaixonado pelo Fallenkins, porque a personalidade dele como Pokémon é muito legal. Então, assim, sensacional mesmo, fiquei vidrado no Fallenkins, ele é muito carismático. Porém, tava na hora deles ir embora, tiraram foto suficiente. Let's go. Só que eles encontram um outro Fallenkins, que provavelmente eles acabaram de se unir, né? Então, o que acontece? O Fallenkins, o primeiro é o líder, e os outros que seguem ele são ali, né, seus soldados. E provavelmente esse novo grupo de Fallenkins, eles acabaram de se conhecer, aparentemente. Então eles não têm muita sincronia, e o líder é meio inexperiente. E eles acabam fazendo, tipo, um monte de burrada ali, não tem sincronia nem nada. E aí o Grookey,
que a gente sabe que é o macaquinho pra macacada, pega lá o gravetinho dele e começa a bater em todos. Eles ficam nervosos, tentam cair pra cima do Ash e o Go, e aí o Pikachu manda um choque do trovão e todos acabam assim, né, se separando. O Go vai atrás do líder, da cabeça líder, e o Ash vai ter que cuidar dos outros 5. É muito engraçado, porque aí o Ash reúne todos, e como tá faltando um líder, os 5 ali acabam nomeando o Pikachu líder. Então tudo que o Pikachu faz, os 5 seguem, e o Pikachu tá muito irritado com isso. Enquanto isso, nós temos o Go lidando com o líder, a cabeça líder. E é engraçado porque ele é muito inseguro, porque ele é novo nisso tudo, né? Ele tá tentando liderar e o Go tá tentando explicar pra ele que ele vai conseguir, e o Go acaba dando uma forcinha. Ele chama os Pokémon dele, aí ele, ó, os Pokémon que estavam na Pokébola que o Go levou pra Galar. Ele acabou mandando aí da Pokébola o Raichu, a Raichu, o Cinderace, 2 macaquinhos de Nova e também tinha o Grookey. Então nós temos aí 5 Pokémon pra seguir o Falinks de fato. E aí eles começam a treinar. Primeiro é um pouco desastroso, mas depois dá tudo certo e o Falinks começa a ficar mais seguro. E aí, nesses momentos que o Go tá treinando, ele acaba avistando o Eskew, que lembra que ele caiu no rio? Ele caiu no rio próximo onde o Go tava treinando com o Falinks, e aí o Eskew passa, assim. É muito engraçado, mas eles não estão entendendo nada. Bom, depois do treinamento, o Falinks está mais confiante, tá tudo certo, ele volta lá com o Go até o Ash e os outros Falinks que estão soltos, né? E aí ele volta a liderar o seu grupo. É muito legal, porque agora ele tem mais confiança, a sincronia tá perfeita, tá tudo funcionando, não tem nada pra dar errado. Porém, o Eskew continua em suas situações malucas. E aí ele acaba caindo bem lá no meio, na frente dos Falinks. E aí começa uma treta entre eles. O Go e o Ash olham o Eskew na Pokédex, né? Pra saber que Pokémon é esse. E aí o Falinks começa a tretar com ele. Até que os Falinks conseguem fazer uma luta surpreendente. O Go dá super apoio pra eles, dá tudo certo, inclusive o Eskew acaba quebrando o gelo que tem na cabeça por conta da batalha, e quando ele se vê sem o gelo, o Ash e o Go ainda falam, nossa, ele é assim, sem o gelo na cabeça? E aí ele sai correndo, porque ele parece que odeia ficar sem o gelo na cabeça, ele fica muito embaraçado. E aí ele vai embora, correndo. Nisso, o Go e o Ash parabenizam o Falinks por terem conseguido ficar em total sincronia. É tudo muito perfeito, tudo muito bonitinho. E aí o Falinks se reúnem assim, né? Eles dão a volta, ficam conversando e acabam decidindo ir com o Go. E o Go acaba capturando de fato o Falinks. Então, assim, mais uma captura pro Go. Sensacional. E aí, o roteiro já começa a finalizar o episódio e o Eskew tá correndo, e não vê que tem uma ladeira ali e corre além da ladeira e acaba caindo na água de novo. E ele fica deitado olhando pra cima e o gelo vai formando novamente na cabeça dele e ele vai sendo levado pela correnteza, vai sendo levado depois pro mar até chegar novamente pro seu lar, seu local de origem. E aí ele fica feliz de estar lá. E o episódio termina com o Ash e o Go, principalmente o Ash, dizendo que Galar tem muitos Pokémon que eles não conhecem, que ele não conhece. Então ele não vê a hora de voltar novamente pra Galar para conhecer mais Pokémon. E o episódio termina assim. Então, pessoal, é um episódio muito divertido, muito legal, vale a pena conferir de fato. Eu dei muita risada. 2 capturas pro Go. Acho que o Eskew poderia acabar indo pro Go. A gente vai ter um pouquinho mais de surpresa com esse Pokémon no futuro, né? Ele foi um Pokémon muito divertido de ver. Lembrando que o anime ainda é, né, um anime comercial, então a aparição do Eskew aqui possa ter sido já pra alavancar comercialmente produtos desse Pokémon, que já estão sendo vendidos e vão começar a ser vendidos nas próximas semanas. Então, eu acho que talvez tenha esse propósito apenas. Talvez não seja um Pokémon que o Go vá capturar agora. Mas quem sabe, em uma futura ida pra Galar, eles possam acabar capturando esse Pokémon. Então, fica aí a questão, né? Foi um Pokémon muito divertido de acompanhar, de fato. Muito engraçado. Mas o Falinks, gente, não tem jeito. É muito, muito, muito legal. É um Pokémon muito divertido.
E eu me surpreendi todo momento que vi esse Pokémon em batalha e interagindo. Foi muito interessante mesmo. Uma coisa que eu percebi nesse episódio é que, desde que o Gol capturou os macaquinhos de Unova, vocês sabem que eu não sou muito fã dos macaquinhos de Unova. Mas não sou só eu, tem muitas pessoas que não gostam. E é interessante porque o roteiro não deu os 3, deu 2, que é o de fogo e o de água. E a gente sabe que a popularidade deles, principalmente na última forma, não é das melhores, né? E eu fico pensando, será que não é uma estratégia do próprio roteiro? Justamente por no passado ter o Pansage, será que não é uma ideia do roteiro de tentar alavancar um pouquinho a imagem desses Pokémon? Porque esses dois, eles foram muito boicotados, né? Tipo assim, é interessante que tenha mais presença deles no anime. Então talvez o roteiro também pensou nisso, né? Tipo assim, vamos colocar eles aqui. Já dá pra interagir com o Grookey, que já é um macaquinho de grama também. E a gente dá um pouquinho mais de espaço para os outros macaquinhos de Unova. Eu achei muito legal, eles são muito simpáticos, mas o meu maior birra com eles mesmos vai ser sempre na última forma, porque quando eles são pequenininhos, eles são bem engraçadinhos, né? Na última forma, talvez se trabalhassem melhor neles, né? Se o anime tivesse trabalhado melhor nesses Pokémon, teria sido mais interessante. Mas nesse episódio, foi divertido de acompanhar eles ajudando o Falinks, sem dúvida. Enfim, 2 capturas pro Gol e da Galar. Tirando aí o 0 foco pro Ash, que mal temos, ainda assim um episódio divertido, episódio legal. Lembrando que semana que vem teremos episódio aí com a Dawn, e o retorno da Dawn é muito esperado. E teremos foco pra Koharu, foco pro Gol, foco pro Ash, Darkrai, Cresselia, enfim, muita coisa legal pra acontecer. Beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço pra vocês, a gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço!